está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Estamos de volta aqui com o Márcio e o Renato e eles vão contar agora pra gente um pouquinho da experiência que já viveram, né, com a oração. Márcio, está contigo. Essa experiência recente que eu tive na minha vida, né, agora em janeiro, né, durante essas chuvas, eu estava de serviço no quartel nesse dia e a gente lá no quartel, né, diante daquela confusão toda que estava acontecendo, né, muitos chamados, e a gente deparou logo ali no início, né, na barra mesmo, né, um deslizamento de terra, que a gente fez um resgate, né, de 2 pessoas, era uma família, né, a mãe e o filho a gente conseguiu retirar com vida, e quando a gente estava fazendo uma investida no pai, né, a gente se deparou com uma nova descida de terra, um novo deslizamento de terra, e quase a gente ficou soterrado, né? Então, um amigo meu que a gente estava trabalhando junto, ele ainda falava, né? Porque a gente ficou ilhado, a gente não conseguiu passar com a viatura ali. E ele ainda falou, olha, se a gente não conseguiu ir para as outras áreas, Deus tem um propósito para a gente, né? Vamos ficar aqui em oração, porque, né, a gente vai ser útil também aqui. Foi quando desceu esse deslizamento e a gente pôde fazer um salvamento efetivo assim na nossa frente mesmo. Então, depois quando amanheceu, que a gente começou a ir nas áreas atingidas, eu comecei a me deparar assim só com aquela visão mesmo de destruição e muita morte, muitas pessoas, né, mortas e feridas. E naquele dia eu fiquei sabendo também, né, da morte de 2 amigos meus. Um que trabalhava concretamente comigo, diretamente comigo, que foi o Bravo. Da família dele morreram 14 pessoas em Campo Grande. E isso abalou tanto a gente, e principalmente a mim, que era assim, amigo diretamente dele, que eu não tinha as mínimas condições psicológicas para poder voltar a trabalhar na quinta-feira, por exemplo. E eu saí de casa, da casa do meu pai, porque eu moro no Caleme e não tinha como voltar para lá. E eu estava na casa do meu pai, eu saí chorando de casa, né? E fiz a seguinte oração para Deus, uma oração do meu coração, uma oração espontânea, uma oração de confronto mesmo a Deus, e pedi assim, sem nenhuma questão assim de querer ser ousado, para eu poder trabalhar no resgate de pessoas com vida, né? Que eu precisava daquilo, precisava exercer tudo que esses meus 14 anos de bombeiro, né? Eu fui preparado para isso, fiz cursos específicos de salvamento, pela minha experiência, eu precisava daquilo, né? Para poder me dar um ânimo novo. O resgate bem sucedido, né, para a gente dá esse novo vigor. E eu consegui na quinta-feira, né, trabalhar no helicóptero da Polícia Civil, né? Engraçado que de tantos outros bombeiros que conhecem a área do interior, Santa Rita, Arrieiro, Cruzeiro, eu fui designado, o coronel me chamou
e eu fui designado para ir para aquela área, identificar aquela área e fazer os salvamentos do helicóptero, reorganizar, né, as pessoas ali, a comunidade, lançar os bombeiros e a gente poder... E eu não sei quantas pessoas que... Mas foram muitas pessoas, muitas pessoas. A partir desse acontecimento, né, umas 2 semanas depois, o meu filho teve uma pneumonia severa. Não sei se foi até por causa da chuva, da poeira que estava muito, né? Mas ele teve uma pneumonia que em menos de 24 horas o pulmão, o lado esquerdo do pulmão dele ficou todo tomado. E a gente teve que transferir ele para o Rio porque não tinha recurso aqui na cidade, não tem um CTI infantil, né? Infelizmente. E a gente ficou no hospital, né, na Tijuca. Né? A primeira coisa que eu consegui identificar ali foi a igreja, né? Uma igreja que tem ali perto. Né? E eu fiquei os 4 dias que ele ficou no CTI, eu fiquei com ele à noite, né, de madrugada. Não consegui ir na igreja fazer as minhas orações, né, diante do Senhor, diante do Santíssimo, porque eu precisava dormir para ter forças, né, para poder, né, passar a madrugada acordado. E no 5º dia, quando ele foi para o quarto, eu fui na igreja, meio-dia, e estava tendo uma adoração. Né? Eles têm um movimento lá chamado Igreja de Portas Abertas, e estava tendo uma adoração ao Santíssimo. Retornei, né, entreguei, fiz as minhas orações, retornei. Quando eu cheguei, né, no quarto, tive a triste notícia que ele teria que voltar para o CTI, porque ele estava desidratado novamente e não conseguia pegar nenhuma veia dele. E as 2 enfermeiras que estavam lá tentando pegar a veia dele falou assim: olha, a gente vai fazer algumas tentativas aqui, se a gente não conseguir, a gente vai ter que retornar mesmo. E diante daquela aflição, né, que quem tem filho sabe que a dor é muito grande, né, a dor é muito grande, dói mais na gente do que na própria criança, não é sentimentalismo isso que eu estou falando. As enfermeiras, elas começaram a tentar. Então, a primeira vez, ela espetava ali o gelcro, tentando pulsionar a veia e não conseguia. Né? Tentou uma segunda vez. E ele gritava, esperneava e suando. E a gente, naquela aflição toda, eu fiz a seguinte oração. Senhor, guia a mão dela. Guia a mão dela. Na 3ª tentativa, ela conseguiu acertar a veia. Né? E aquela veia ela não perdeu mais, ficando até a alta dele. Naquele momento a gente escutou um barulho vindo do banheiro. A minha esposa ainda perguntou: ué, quem está aí? Eu falei assim: não sei, vê o que tem aqui, está acontecendo. Ela abriu a porta, o chuveiro na sua parte quente, né, abriu todo e estava assim, muita água, quase transbordando, né, a parte do banheiro todo. E aquela fumaça, né, da água quente começou a invadir o quarto. Nisso ela sentiu o cheiro, né, o aroma do incenso, né, nas adorações, e quando tem as adorações. E a enfermeira começou a chorar, copiosamente, começou a chorar. Aí eu ainda perguntei a ela, né, o que houve? Você está assustada, está com medo? Ela: olha, 16 anos, né, de profissão, trabalhando, e eu nunca vi isso. Aí eu falei para ela, falei assim: olha, eu não sei qual é a sua religião, não sei o que você acredita, mas eu sei o seguinte, que Deus está aqui conosco. É o Espírito Santo, né, através dessa água que está ali, que está invadindo aqui, né, todo o nosso quarto, né, ele está agindo, e você foi e é instrumento de Deus, porque eu pedi isso a ele. E ela, no caso, falou assim: olha, engraçado, eu ainda estava meditando isso um pouco antes. Por quê? A gente ainda estava conversando sobre essa carência hoje em dia da área de saúde, não é generalizando, mas a gente tem visto alguns problemas nesse sentido, na área de saúde, as pessoas sendo tratadas, às vezes, de forma muito superficial, muito mecânica.
Então, fato assim de oração, da ação do poder da oração, né, sincera, de um pai que estava aflito, né, como eu estava ali, e Deus, ele escutou a nossa resposta, deu uma resposta, escutou a nossa, deu uma resposta clara, né, e orações, respondeu a claro. oração. Esteve presente lá no momento de aflição, né? Renato também tem, não é, Renato, alguma experiência que vai contar pra gente? Vou colocar rapidamente, né? Mas eu acho que, peraí, acho que já está, como é que estamos de tempos aí, porque eu acho que já está na hora do comercial. A gente, Renato, então faz o seguinte, a gente vai dar uma paradinha para os comerciais e a gente volta aí no próximo bloco, aí você conta também a sua experiência, não é isso? Então a gente vai parar aí, eu lembro você participa do nosso programa, aliás, pode assistir o nosso programa agora pela internet também, acessando o nosso blog, www.programapaisebem.blogspot.com. Você vai ter aqui esse programa e outros, e também notícias e outras matérias lá interessantes da nossa igreja no nosso blog. A gente vai dar uma paradinha para os comerciais, mas a gente volta logo. ABIN Administradora. Há 30 anos no mercado de administração de condomínios, a ABIN Administradora oferece ao seu condomínio uma administração transparente e segura, com profissionais capacitados para assessorar o síndico no seu dia a dia. Deixe que os problemas do seu condomínio sejam resolvidos pela ABIN Administradora. Administração de condomínios, locações, venda de imóveis. Avenida Feliciano Sodré, 1178, na Várzea. Telefone 2741-4050. ABIN, garantia de bons negócios. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória. Tudo é do Pai, bem mais forte é o meu Senhor. São José Ortopédicos, a única empresa da região realmente capacitada para a produção de próteses e aparelhos ortopédicos sob medida. Próteses para pernas, braços e próteses mamárias externas. Palmilhas, calçados e meias especiais. E aproveite essa super promoção. Cadeira de rodas motorizada com financiamento direto de fábrica em até 36 vezes. Tudo isso você só encontra na São José Ortopédicos, Teresópolis, Friburgo e Petrópolis.